A micologia geral, ela é composta de parte teórica, mas também tem as práticas, e essa é a primeira aula prática que vocês vão observar, e nessa aula prática vocês vão ter noções do que se pode usar na micologia, não só na micologia geral, mas nos outros ramos, de substâncias, de meios de cultura que a gente pode utilizar. Então, a primeira aula prática, ela versa sobre corantes e meios de cultura que são utilizados na micologia. Aqui, o corante, esse corante é o azudo-lactofenol. Ele tem várias denominações, mas o azudo-lactofenol, lactofenol de amã, azudo de algodão, mais recentemente, ele é o corante que é mais utilizado na micologia médica, porque é o corante que mais se adequou às proteínas da parede celular dos fungos, e ele cora essa parede e evidencia essas estruturas. Então, esse corante, ele é composto de dois ácidos fracos, foi acrescentado mais tarde a glicerina, que para esse corante ele ter uma durabilidade maior, mas normalmente no início era só água, mas o corante secava bastante. E o corante propriamente dito, no azudo-lactofenol original, o corante é o azudo por Reblot. Ultimamente se tem usado bastante o azudo de algodão, porque ele é muito mais barato e menos tóxico do que você tem no azudo de por Reblot. Mas a eficiência do corante é a mesma. Então, isso aqui é uma fórmula para 100 ml, mas quando você quer, normalmente a gente utiliza bastante esse corante no laboratório, essa fórmula ela é só amplificada com a quantidade certa, não se pode mudar a formulação. Porque aí você pode ter problema que o corante vai ficar muito escuro, às vezes muito claro, e aí você não consegue observar o que precisa. Então, você vai misturar com cuidado os componentes, e aí dá uma esquentadinha rapidinha para dissolver, para misturar realmente. Então, na água destilada, você põe um corante, o ácido fênico, que é o fenol, por isso que é onde vem o cheiro do corante. O ácido lático, que dependendo do que você misture, pode virar até xarope. E aí, depois, por último, você mistura o azudo por Reblot, filtra, e aí você vai medir para saber se tem 100 ml. Normalmente está faltando alguma coisa, e aí, nesse caso aqui, você só colocou os 20 ml de água, você vai adicionar glicerina para completar, nesse caso aqui, os 100 ml. Então, a glicerina é um óleo inerte que não influencia na vida dos fungos, nas estruturas, mas ele impede que o corante resseque mais rápido. Então, ele é usado na micologia de maneira geral para você preparar a lâmina, onde você põe uma lâmina com uma gota de corante, o material biológico, que é o fungo nesse caso, cobre com uma lamínula, para depois você levar no microscópio e você observar as estruturas, principalmente estruturas que não têm coloração, que são hialinas, que a gente chama de hialinas, e essas estruturas você pode montar uma lâmina com água, mas elas são difíceis de ver, principalmente para quem não tem costume de observar essas estruturas. Então, é um corante que ele é muito utilizado na micologia médica, porque a formulação dele, depois de muito trabalho, ela se adequou aos fungos, e aí o que você tem? O que se descobriu, que esse corante, ele colore a parede celular do fungo, quando ele vai penetrando dentro da célula, ele mata as organelas, mas ele preserva a parede celular, que é o que a gente observa nos microscópios comuns. Então, esse fato de matar, ele diminui a possibilidade de contaminação das pessoas que estão manipulando esses fungos, e ele preserva essas lâminas por tempo quase que indeterminado. Na micologia são utilizados vários outros tipos de corantes, dependendo da necessidade. Um outro corante que você pode utilizar, agora isso é mais restrito em determinadas situações, é a tinta da China, é a tinta nanquim, aquela do caneta tinteiro, mas só pode ser a tinta preta, não serve a azul.
Então, você tem, normalmente a gente compra essa tinta da China, e aí você põe uma gota em cima da lamínula, da lâmina, e aí depois você põe o material biológico, que normalmente a gente utiliza muito na micologia médica, quando tem suspeita de certas infecções causadas por levedura, e esta levedura aqui, o Cryptococcus neoformans, é uma levedura que ela produz micoses, e que são micoses que podem produzir lesões sérias no cérebro. Então, o diagnóstico diferencial é quanto mais rápido, melhor para que o tratamento seja estabelecido. E aí, essas leveduras, elas são os blastosporos que tem aqui nas lâminas embaixo, nas fotos embaixo. Esses blastosporos, eles são envoltos por uma cápsula mucoproteica mucilaginosa, que o corante, vocês estão vendo, o campo aqui é escuro, e aí você vê por contraste. Então, é um corante que na micologia médica ele é usado como contraste para ver o que não cora, não é o que cora. Então, quando você observa que é uma levedura capsulada, aí você suspeita que pode ser o Cryptococcus neoformans, principalmente se a lesão for cerebral. Mas tem outras leveduras, aqui tem também macroscopia dessas leveduras. Isso aqui é uma rhodotórula, que ela tem pigmento carotenoide, que ela também tem cápsula, mas a cápsula dela é menor e ela não consegue produzir as doenças que o Cryptococcus neoformans produz. Isso vocês podem pesquisar e vocês vão ver que tem bastante evidência. Um outro método, nesse caso é um método de coloração. Esse método de coloração é a técnica de Gram, que é bastante utilizada na microbiologia, porque você tem uma infinidade de bactérias gram-positivas. No caso aqui, normalmente a gente só usa para levedura, que algumas, e principalmente essa levedura aqui do gênero Cândida, elas são gram-positivas, mas outras leveduras também pode ser. Então, isso aqui não é um corante, isso é uma técnica de coloração, onde você utiliza vários corantes e você vai banhando a lâmina. Normalmente a lâmina, ela tem se faz o esfregaço, que pode ser do exame direto ou da cultura, e aí você vai utilizando os corantes, vai lavando, e no fim você vê qual é o resultado. Então, aqui você tem, nessa parte de baixo aqui, você tem gram positivo, você vê, é um exame direto, e na parte de cima você vê a mesma técnica de coloração para leveduras do gênero Cândida, nesse caso, oriundos de cultura. Então, você pode utilizar tanto para cultura quanto para o exame direto. Então, esses são os exemplos esses são exemplos de corantes que vocês podem utilizar, mas tem outros corantes que também são utilizáveis. Aí, do slide 2 até o slide 4, a gente está falando de corantes, falou de corante. No slide 5, aí que vem, a gente vai ver como é que se utiliza, quais são as metodologias que se utiliza para que os fungos que estão crescendo na natureza, eles possam ser levados para dentro do laboratório e a gente possa observar como é que eles crescem, qual a velocidade que eles crescem, quais são os nutrientes que eles precisam, e estudar os fungos. Que foi como, por exemplo, quando se descobriu a produção de antibiótico pelos fungos. Aqui, tem uns substratos que eles foram criados à medida que os trabalhos foram evoluindo, e esses substratos são chamados de meio de cultura. Então, eles são substratos que no início eram naturais, então era extrato de uma folha, extrato de um tecido. O fungo crescia, mas você não sabia por que ele crescia exatamente, e alguns cresciam, outros não cresciam, uns cresciam bem, outros não, porque você não conhecia a composição que tinha ali dentro. O que é que tinha? Se o fungo crescia, é porque tinha proteínas que ele conseguia utilizar. E aí, esses substratos naturais começaram a ser estudados e eles descobriram determinadas substâncias, proteínas que tinham ali dentro e que faziam com que esses fungos crescessem. Então, no decorrer do tempo, eles foram testando essas substâncias e hoje a gente já sabe quais são as substâncias padrão. Os fungos precisam de uma fonte de carbono e uma fonte de nitrogênio
não exatamente a mesma, porque eles têm necessidades nutricionais que são diferentes, por isso que a gente tem uma grande variedade de meios de cultura, e agora a gente vai ver algumas informações sobre esses meios de cultura. Eles são utilizados no isolamento, na purificação, na conservação e na identificação desses micro-organismos, porque quando você retira eles do ambiente onde eles estão crescendo, é importante que você conheça qual é o organismo que você tem na mão, para você saber como é que ele vai se comportar e você trabalhar com ele. Então, os meios de cultura, então no slide 5, aí tem aqui, eles são, tem classificações de meios de cultura. Essa classificação, ela é relacionada com o que você vai usar. Então, a consistência. No início, os meios de cultura naturais, eles eram líquidos, mas isso gerava muito trabalho, porque eles crescem como lâminas, e quando você vai manusear, eles são difíceis de você manusear, as estruturas que já são frágeis se quebram. E aí, o que foi que eles foram procurar? Alguma substância que não interferisse no crescimento dos fungos, mas que permitisse que o homem ele conseguisse observar esses fungos da maneira como eles cresciam. Então, eles descobriram uma substância que é agar, que ele é oriundo de uma alga marinha, é um pó, que é semelhante à gelatina, ou aquele pó da gelatina, ali também tem agar, o outro tipo, mas tem. E aí, esse meio, eles foram testando e viram qual era a concentração que tem. E hoje a gente sabe que em cada meio de cultura, quando você quer o meio sólido, você tem em torno de 15 gramas do agar para que o meio fique sólido. E isso facilita a nossa vida. Então, tem exemplo agora das fotos aqui, das leveduras. E é da levedura, do lado esquerdo, e do lado direito tem um fungo filamentoso. Vocês veem que o crescimento deles é bem diferente. Uma colônia de um fungo filamentoso, ele é oriundo de um esporo. Uma colônia de levedura, ele é oriundo da multiplicação de blastosporos, que eu falo sempre que são bolinhas, 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 que vão se multiplicando. Uma bolinha produz duas produz quatro produz 8, e você tem uma colônia de leveduras. O crescimento delas é semelhante ao crescimento das bactérias. Aí, por isso que você tem que ter uma metodologia diferente quando você trabalha. Eles foram descobrindo que a composição também era importante, porque tem alguns componentes que alguns grupos de fungos gostam e outros não. Eles não conseguem digerir, não têm enzimas para digerir. E depende, por exemplo, vou fazer uma pesquisa, qual é a finalidade que eu tenho naquela minha pesquisa e que tipo de substratos eu vou utilizar para que meus fungos cresçam bem, que eu consiga identificar. E se eu quiser fazer por exemplo, uma amostragem ambiental, eu tenho uma maior quantidade para ser testada. Os meios, quanto à sua consistência, eles podem ser sólidos e podem ser líquidos. A solidificação como eu já falei, a adição do agar, que é um agente gelificante. Então, o meio, ele fica mais rígido e ele favorece a observação quando você está trabalhando. Então, torna mais rígido, torna sólido. Mas esse agar, ele não é importante para o crescimento dos fungos. Apesar dele ter algumas proteínas que os fungos podem utilizar, mas os fungos não precisam do agar para crescer. O meio semissólido, então, a função primordial do agar é solidificar o meio. O meio semissólido, o agar é adicionado em certa quantidade, e aí ele vai proporcionar uma concentração, assim, uma consistência não muito sólida. Às vezes você precisa para saber a produção o que substâncias o fungo produz, e nesses meios é mais fácil você conseguir resultado. E no meio líquido, é o meio que você pode utilizar, é um caldo. Então, o caldo. Então, você tem, quando tem agar, os meios normalmente tem na frente agar, por exemplo, agar saborô. Se você não tem agar, caldo saborô. Aí, os fungos, eles vão crescer da mesma maneira, mas dependendo do seu objetivo, não é interessante que você trabalhe com meio líquido, que tem todos os outros componentes, exceto o agar.
esses componentes, eles foram estudados, e aí a gente vai ver daqui a pouco. Então, quanto à natureza e à composição.